nome é Diana Patrícia Mendes, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Pedagogia. Farei agora a socialização da disciplina de Práticas Pedagógicas, Infâncias e Suas Linguagens, e o nome do meu tutor é Felipe Santos. Então, as observações elas foram realizadas no segundo ano das séries iniciais do ensino fundamental e no Infantil 2, e teve como objetivo conhecer o espaço educacional, observar as metodologias utilizadas em sala de aula pelas professoras. A observação ela foi realizada no Instituto Educacional Parceiro de Deus, é uma escola de rede particular e oferece uma estrutura formidável para as crianças, possui bibliotecas, auditório, laboratório de ciências, laboratório de informática, o pátio é coberto, a quadra poliesportivas também é coberta, então a escola ela oferece um espaço bem amplo para as crianças. E as salas de aulas elas são bastante amplas, limpas, iluminadas, possui um mobiliário que consiste em mesas e cadeiras individuais, uma pequena estante para os livros do cantinho da leitura, 2 armários de aços e a mesa da professora, então todos num estado de conservação muito bons. E eu achei interessante que as crianças também, durante as observações, foi possível notar que as crianças elas são extremamente comunicativas e ativas, participando das atividades propostas e demonstram bastante interesse e posicionamento diante das aulas. E as crianças elas são estimuladas o tempo todo a se expressarem, seja durante as conversas, seja durante a realização de atividades. E tal atitude elas permite uma relação que de fato ela vai proporcionar às crianças um ambiente de aprendizado constante. Então, as professoras, elas desenvolvem um trabalho que possibilita de fato uma significação, uma interação e uma socialização para as crianças. E as atividades elas são propostas sempre considerando a criança de acordo com o seu contexto, dentro do tema sugerido ou de acordo com a necessidade observada. As crianças desenvolvem as atividades de forma individual ou em duplas, É crucial destacar que as professoras sempre retomam os conhecimentos trabalhados nas aulas anteriores, os conteúdos são passados sempre de forma planejada, organizada e programada de acordo com os temas do planejamento. Então, foi possível perceber o esforço por parte da professora para que os alunos internalizem o que está sendo transmitido em sala de aula. Então, a professora ela planejava as atividades e a chegar em sala de aula havia sim, a gente percebia que existia um roteiro a ser trabalhado. E uma das metodologias que a professora mais utilizava era a participação dos alunos, bem como aquela interação aluno e professor. Então, como as crianças se comunicavam muito, eram bastante ativas, tinha um feedback na sala de aula, existia aquela questão, eu posso responder, deixa eu responder. Então, assim, as metodologias que a professora utilizava, sim, eram bastante pertinentes, o que acabava permitindo a interação das crianças em sala de aula. No que diz respeito às minhas sequências didáticas, eu trabalhei a sequência didática 1 com a turma do segundo ano, que foi o jogo de dominó geométrico, formado por 21 cartas, e o que consistia em, por exemplo, as crianças tinham que relacionar figuras espaciais e relacionar com os objetos de sua realidade, como, por exemplo, uma criança jogava o cone e a outra criança logo tinha que relacionar o que o cone parece. Aquele cone parece com o quê? Parece com o cartucho do sorvete. E aí seguia o fluxo. Outra criança colocava... outra criança em seguida jogava colocava, por exemplo, um círculo e tinha que relacionar com uma bola e por aí vai. Então, assim, o jogo ele contribuiu para aumentar a concentração das crianças e bem como também ativar a memória e potencializar o raciocínio. Então, o jogo ele contribui para ajudar as crianças a identificar as formas de figuras geométricas contidas nas cartas. E no que diz respeito à sequência didática 2, eu trabalhei os tipos de moradias com as crianças do Infantil 2, que constituem um jogo de quebra-cabeça. Então, eu peguei assim algumas imagens da internet
e coloquei no aplicativo do Canva e desenvolvi o quebra-cabeça, onde as crianças elas tinham que usar suas habilidades de maneiras precisas para contribuir e também desenvolver a sua coordenação motora. Então, as crianças elas ficaram bem focadas em montar o quebra-cabeça. Então, eu pude perceber que, poxa, trabalhou a concentração, a atenção, elas ficaram super focadas. Então, é uma tarefa que ficaram concentradas por um período muito longo de tempo. O quebra-cabeça ele também traz a questão dos benefícios, como também estimula a memória, já que a criança ela precisa também lembrar de padrões e formas para criar essas estratégias de poder concluir o seu objetivo. Então, e também aperfeiçoar o seu raciocínio. Então, essas foram as minhas sequências didáticas.